Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para estudar a primeira parte do capítulo 11 de 1 Coríntios, versículos 2 até o versículo 16. Essa é uma parte da Bíblia que ou ela vai ser muito discutida e muitas das vezes de forma errada, a discussão, com uma tendência a levar a mulher a uma submissão e a um julgo, que realmente não é isso que Paulo está tratando aqui na Bíblia, aqui nesse capítulo, na carta, ou então ela não vai nem ser lida, né? Ela não vai nem ser tratada, é como se fosse uma parte da Bíblia que não precisasse ser lida e estudada. Mas eu tenho um pensamento assim, que quanta coisa, não é? Deus teria para nos falar através dos apóstolos, através dos profetas, através dos livros históricos e tudo mais. Então, eu não consigo enxergar nenhum versículo, nenhum capítulo, nenhuma palavra na Bíblia que não seja de cunho assim, de instrução para a minha vida. Todo o texto da Bíblia, não é? Na minha concepção, ele precisa ser estudado, precisa ser entendido, precisa ser trabalhado e precisa ser seguido. E eu me dediquei, entrei aqui fundo para entender realmente o que Paulo estava querendo falar. E antes mesmo de nós entrarmos no texto, eu gostaria de contextualizar, gostaria que você viesse comigo até lá a igreja primitiva, até as igrejas ali que se reuniam, né, nas casas dos coríntios, e você entendesse a sociedade de Corinto naquele primeiro século, aquelas pessoas que estavam recebendo essa carta da parte de Paulo. O que acontecia ali em Corinto? Corinto era uma cidade, como a gente já tratou tantas vezes, multicultural, era uma cidade de influência, era uma cidade de pessoas abastadas, tinham muitas pessoas realmente pobres e escravos, um número grande de escravos, mas ele tinha também um número muito grande de pessoas ricas, e a igreja ela era composta por essa miscigenação, por essa mistura de poder social, de poder aquisitivo. Ela estava ali dentro da igreja. E ali, as mulheres de Corinto, as mulheres mais ricas, elas já tinham assim como que uma visão mais emancipada das mulheres da sociedade de uma forma geral. Então, as mulheres de Corinto, por exemplo, elas frequentavam as festas com seus esposos, uma coisa que para a sociedade, de um modo geral, não acontecia. Por quê? Aquela sociedade daquela época, ela era tida como: o ambiente da mulher é o ambiente da casa, o ambiente do homem é a rua, o ambiente de negócios, a festa e tudo mais. Mas o papel da mulher é ficar aonde? Em casa. Então, a mulher digna, ela fica onde? Em casa. Mas as mulheres ali em Corinto, muitas delas já frequentavam as festas com os seus esposos, porque elas sofriam uma influência muito forte da sociedade romana. E as igrejas, a gente precisa entender que elas eram domésticas. As igrejas não eram como nós vemos hoje. Quando a gente fala da carta de Paulo à igreja em Corinto, de repente na nossa mente vem a nossa concepção de igreja, um templo construído onde as pessoas vão ali apenas para congregar. A gente precisa entender, eu já falei isso aqui dando as aulas, que quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, Paulo está escrevendo para diversos grupos que se reúnem em diferentes casas. Era um grupo reunido aqui, outro grupo reunido ali, como os nossos pequenos grupos, vamos colocar assim. Porque era um grupo de pessoas que pudesse ser comportado dentro de uma casa. Então, ali se reunia. E aí, geralmente, para que essas pessoas pudessem estar reunidas em uma casa, um grupo de 15, 20 pessoas, a gente sabe que o quê? A gente pode inferir que para ser recebida, essa casa tinha que ser a casa de uma pessoa
abastada financeiramente, uma pessoa que tivesse uma casa com espaço para poder receber esses irmãos. E aí o que acontecia? Dentro da sociedade de Corinto, onde as mulheres já eram um pouco mais emancipadas do que as mulheres de um modo geral, dentro da casa de um amigo, quando uma família, um casal ia visitar um outro casal, dentro daquela casa a mulher podia retirar o véu. Porque na sociedade, de um modo geral, a mulher tinha que andar com o véu. Qual era o significado do véu naquela sociedade? O véu era, toda mulher casada, ela andava com véu na cabeça. Aquele véu significava a sua pureza, a sua devoção ao seu marido, que ela não era uma prostituta, porque lembra, ali havia um número muito grande de sacerdotisas que na verdade eram prostitutas cultuais. Elas serviam como prostituta nos templos ali dos diversos deuses que existiam naquela cidade. E essas mulheres, elas se diferenciavam como? Com o corte de cabelo e com não usando véu. Então, quando uma pessoa andava na rua e ela via que estava passando por uma mulher que não usava o véu, é por quê? Porque aquela mulher era uma profetisa, não é, sexual, ela era uma prostituta. E isso, né, se a mulher que era prostituta, uma mulher que não era digna, ela andava sem véu, a mulher digna teria que andar com véu. Mas quando essa mulher digna entrava na casa de um parente, de um amigo, para fazer uma visita, numa festa, era comum que ela retirasse o véu. E o que acontecia? Por ela ser uma sociedade, as mulheres dali estarem sofrendo uma influência muito forte da sociedade de Roma, já era uma coisa assim, uma coisa da moda, as mulheres da alta sociedade exibirem os seus cortes de cabelo. Com o véu, os cortes de cabelo modernos não apareciam, então as mulheres retiravam o véu ali na casa dos amigos, dos parentes, para que as outras mulheres, as outras pessoas pudessem ver os seus cortes de cabelo. Então, o que acontecia ali era isso. E aí, essa é a sociedade de Corinto. Aí vamos levar essa sociedade, né, para dentro das igrejas. Essa sociedade se converte e ela vai para a igreja. E aí o que ela faz? Ela leva os seus costumes. Então nós temos as igrejas divididas, porque lembra, as igrejas eram nas casas. Então, se uma mulher da alta sociedade que tinha o seu belo corte de cabelo já era um tanto quanto emancipada com relação às outras que não tinham tanta influência da sociedade romana, ela já se sentia livre pelo evangelho, porque sabia que a forma dela honrar o seu marido não era exatamente com véu, existiam outras formas dela honrar o seu marido e que ela não estava em desobediência a Deus. Ela chegava na casa, porque as igrejas se reuniam nas casas, e ela queria tirar o véu. E aí é que começou a ter toda a encrenca ali na igreja de Corinto. Por quê? Já falamos, havia uma diferença enorme em termos financeiros, irmãos, porque a igreja era formada basicamente dos senhores e dos escravos. Então as mulheres que eram mais simples, mais humildes, mulheres de escravos, escravas, viúvas, elas não conseguiam aceitar, elas achavam super indigno que aquelas mulheres retirassem o véu e profetizassem e fizessem oração. Então, esse capítulo, mais uma vez, ele vai falar a respeito de quê? De que muitas das vezes nós temos liberdade para fazer determinadas coisas, mas não nos convém fazer aquelas coisas. Por quê? Porque fazer aquelas coisas vai estar causando indignação, vai estar causando escândalo para outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Deixa eu ver aqui.
assim, eu anotei, né, que, de um modo geral, o cabelo da mulher era objeto de luxúria naquela época, porque se via muito pouca parte do corpo. Então, exibir o cabelo era, sim, um objeto de luxúria. Um autor que, lá de um dos livros que eu consultei, ele chega a fazer a seguinte comparação. Ele diz que uma mulher que estivesse, para a sociedade, né, daquela época, uma mulher que estivesse no culto sem o véu na cabeça seria o equivalente a, hoje em dia, uma mulher assistir o culto de biquíni. Eu acho que ele está um pouco exagerado, mas ele se refere à questão ali da luxúria, né? E as romanas as romanas da alta sociedade, elas gostavam de exibir os seus belos cortes de cabelo, já falamos sobre isso. Então, precisamos entender que nesse capítulo 11, Paulo trata de um conflito cultural, moda da classe alta e cultura da classe baixa. Tá? Então, Paulo vai estar tratando ali da questão do modismo da classe alta e a cultura da classe baixa. E isso, irmãos, é importantíssimo, porque numa aplicação direta para a nossa vida, para as nossas igrejas, porque a igreja é um dos únicos ambientes da sociedade em que você vai ter um analfabeto, uma pessoa analfabeta, ensinando um PhD, um doutor, um mestre, porque o estudo bíblico ele é de cunho espiritual, de dedicação. Então, aquela pessoa, mesmo não sendo letrado, mesmo sabendo ali basicamente a leitura, ele pode sim, porque ele, guiado pelo Espírito Santo, ele pode ser usado por Deus para levar um doutor, um mestre, né, ao convertimento, ao conhecimento bíblico. Em que outra sociedade, em que outro grupo da sociedade você encontra tal mistura de classes sociais? A igreja, ela vive num contexto diferente quando a gente trata disso. Por quê? Porque aqui todos somos irmãos, o mais rico e o mais pobre, todos somos irmãos, é assim que deve ser. E nós temos esses conflitos. E hoje em dia nós não podemos deixar de pensar que isso acontecia só lá na sociedade de Corinto. Não, aqui na sociedade de hoje também vai existir o modismo da alta sociedade, né, topando ali com a cultura da sociedade mais da classe baixa. Né? Isso existe dentro das nossas igrejas e é utopia nós dizermos que isso não existe. Então, precisamos olhar para esse texto aqui, tendo isso em mente e buscando aprender para que possamos realmente, contextualizando, aplicarmos ao nosso crescimento espiritual. Mas vamos à leitura bíblica. Capítulo 11, a partir do versículo 2. O véu e o seu uso na igreja de Corinto. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher.
Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Esse versículo 16 aqui, ele resume tudo o que Paulo está querendo dizer, olha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, se alguém quer arrumar briga, se alguém quer motivo de discussão, saiba que nós não temos o costume nem a igreja de Deus. Essa deve ser o nosso versículo-chave para essas questões. Eu posso fazer. Mas convém fazer, vai trazer briga, vai trazer conflito, vai trazer atrito. Às vezes, irmãos, a gente briga, não é porque quer ter razão. E muitas das vezes o ter razão não nos traz a alegria da comunhão. Muitas das vezes não, nunca traz. Vamos orar, né? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por esse estudo, pedimos que o Senhor esteja nos orientando em tudo, ó Pai, e que possamos de fato entender o que o Senhor quis falar por meio do apóstolo Paulo, e peço que o Senhor me use também para transmitir, ó Deus, a tua palavra e não fugir da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Paulo começa aqui, então, a carta dizendo, olha, de fato, esse capítulo, né? De fato, eu vos louvo. As cartas, irmãos, elas eram sempre escritas ou para louvar, engrandecer, agradecer ou para criticar alguma coisa. Tanto que aqui, no mesmo capítulo 11, a gente vai ver, Paulo começa dizendo, eu vos louvo, no versículo 2, quando a gente chega lá no versículo 17, nós vamos ver Paulo dizendo, nisto que vos escrevo, porém, não vos louvo. Então, a carta ela era sempre escrita ou para louvor ou para crítica, né, algum problema. Outra coisa que nós vamos ver logo no início desse capítulo 11 é que Paulo vai falar de 3 tipos de relacionamento. Paulo vai falar do homem com a mulher, de Cristo com o homem, do homem com Cristo, da mulher com o homem e de Cristo com Deus. Paulo está aqui falando desses 3 relacionamentos. Aqui no versículo 3, olha como ele fala, olha, quero entretanto que saibais ser Cristo a cabeça do homem. Isso está falando do relacionamento do homem, de Cristo com o homem. O homem é a cabeça da mulher, é o relacionamento do homem com a mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Ou seja, o relacionamento de Cristo com Deus. Aí tem pessoas que falam assim, que isso aqui está falando da inferioridade, que Cristo é superior ao homem, o homem é superior à mulher e Deus é superior a Cristo. Isso não bate, irmãos, porque quando estudamos a Trindade, nós vemos que é um ser com 3 essências e que os 3 são iguais. Tanto que é errado quando a gente fala, por exemplo, a primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque na Trindade não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Nós adoramos a um único Deus. Um único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então não existe hierarquia na Trindade. E aqui, se fosse essa questão de autoridade, aí aqui, ó, Deus não é superior a Cristo. O Pai não é superior ao Filho. Entendeu? Por isso não se trata aqui de uma questão de autoridade. Então, Paulo, ele vai fazer aqui um trocadilho com a palavra cabeça. E em alguns versículos, Paulo está se referindo à palavra cabeça como a cabeça, que é sustentada pelo pescoço. E Paulo também vai falar a respeito da cabeça, como ele fala aqui no versículo 3, se referindo à fonte. Então, olha só, Cristo é a fonte, não é, da criação do homem. O homem, não foi a fonte da criação da mulher, porque a mulher ela veio da costela do homem. E quem criou o homem foi Deus, foi ali a Trindade.
Cristo. E aqui a gente vai ver que Deus é o cabeça de Cristo, então é a fonte, a sustentação de todas as coisas. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Por quê? As mulheres usavam o véu. As prostitutas não usavam o véu. E os homens, que também eram os prostitutos sexuais, o que eles faziam para se diferenciar dos outros homens? Eles usavam o cabelo comprido. Então, Paulo está falando aqui que o homem que usasse o cabelo comprido naquela época, né, ele estaria desonrando a sua própria cabeça. Que aí esse cabeça aqui, ele já está se referindo a quem? A Cristo. Por quê? Porque ele estaria sendo fonte de confusão. Ele estaria sendo confundido, de repente, ali com um prostituto sexual. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, que é quem? Que é o marido, porque é como se estivesse com a cabeça rapada. Por quê? Porque era a forma como as prostitutas, elas se apresentavam. Isso é uma questão, irmãos, era a forma como elas eram diferenciadas. Porque, imagina, hoje, como que a gente sabe que uma pessoa não é prostituta, não é que ela é do ramo da prostituição? Geralmente vai ser por anúncios, por coisas na mídia, na internet. É dessa forma que elas se apresentam. Eu não sei se hoje existe mais aquelas pessoas que ficam na rua, mas também quando elas ficam na rua, elas ficam o quê? Na maioria das vezes em determinados ambientes em ruas, não é? Eu lembro muito da famosa rua, agora eu esqueci o nome, uma rua lá de São Paulo que o pessoal falava que era muito famosa. Ali, por exemplo, onde fica a prefeitura, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ali ela tem um nome também, aquele bairro ali. Por quê? Porque ali era o lugar onde elas ficavam. Então, a gente sabe. Aí, vamos nos contextualizar. Seria saudável, seria salutar, por mais que nós fôssemos independentes, uma mulher casada, uma mulher digna, estar naqueles ambientes, estar andando por ali, saracoteando, passeando, fazendo compra, não seria salutar. É isso que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque aqui, o uso do véu separava. Isso em termos de sociedade, não é nem em termos de igreja, tá, irmãos? Era a sociedade. A sociedade fazia diferença entre as mulheres que eram prostitutas e as que eram casadas e dignas. Dessa forma, era uma questão da sociedade. Paulo, então, está falando aqui. E aí, Paulo vai falar uma coisa bem assim, ele leva ao absurdo da vergonha, porque Paulo vai falar assim, olha, se a mulher não usa véu, nesse caso, então raspa a cabeça. Você não quer usar o véu? Você acha que não precisa usar o véu? Então, para que você tem cabelo? Né? Vai lá e raspa a cabeça logo toda de uma vez. Tosquice, né? Mas se lhe é vergonhoso tosquiar ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Aí a gente vê que agora Paulo vai entrar na ordem da criação, porque ele vai dizer assim, olha, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Paulo está se referindo aqui à ordem da criação. A mulher reflete a imagem divina por meio do homem. Quando o homem é a imagem reflete a imagem de Deus e a mulher reflete a imagem divina por meio do homem. É isso que Paulo está falando aqui e isso a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, né, no versículo 27, vamos abrir lá. É a ordem da criação. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então o homem foi criado à imagem de Deus e a mulher reflete a imagem de Deus por meio do homem.
E ele vai falar aqui, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem. E aqui a gente vê, conforme Gênesis 2, versículo 18, que a mulher foi feita a partir de um pedaço do corpo do homem. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e trouxe ao homem. Então Deus criou a mulher separadamente do homem. E em parte, não é, para que o homem não estivesse sozinho. A mulher foi criada para que o homem não estivesse sozinho. Tanto que ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. A mulher, a palavra ajudadora utilizada nas traduções mais comuns, na verdade, ela não é muito adequada, não é? Porque ela dá esse sentido de subordinação. Mas, na verdade, irmãos, aqui a mulher ela está sendo exaltada, ela foi criada, né, ali para um contexto todo especial. Em todo o Antigo Testamento, Deus é referido como ajudador do seu povo. E a mulher também, ela é ajudadora. Deus criou a mulher para ser uma adjutora, uma ajudadora do seu esposo. Adequada, não é? Significa correspondente, ou seja, igual. A mulher, ela é adequada ao homem. A mulher é igual ao homem. A mulher não é inferior ao homem. O homem não é superior à mulher. A mulher, ela é adequada. Então, a gente vê que ela é ajudadora e a gente vê que no Antigo Testamento várias referências de Deus como sendo o ajudador do seu povo, aquele que vem para ajudar, para auxiliar, para libertar, para salvar, para resgatar. E a gente vê que a mulher, então, ela é a ajudadora do seu homem, aquela que veio ali para completar o homem, e ela é adequada. Por quê? Porque ela é igual ao homem, ela é diferente dos animais. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Isso aqui dá maior confusão, porque o pessoal quer saber, aí já confunde, aí acha que os anjos, não é, se sentem atraídos sexualmente pelas mulheres. Anjo não tem relação sexual, anjo não tem. Isso aqui está querendo dizer o quê? A mulher deve exercer com sabedoria o seu direito de decidir se cobre a cabeça de maneira a honrar o seu marido, tendo em vista a situação com os anjos. Que situação é essa, irmãos? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, versículo 14, faz aqui, ó. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles ministram e eles estão aqui a serviço de Deus em favor dos homens. E aí, com o véu, a esposa protegia sua dignidade e mostrava submissão ao marido. Os bons anjos aceitam a subordinação. Lembra que logo no início, a gente lê lá no livro do profeta Ezequiel a respeito de Satanás, que cai com 1/3 dos anjos. Anjos o quê? Insubordinados. É isso que Paulo ele vai estar aqui falando e quando ele diz que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos, é por quê? Porque os anjos eles estão aqui a serviço de Deus em nosso favor. Nós estaremos julgando os anjos. E os anjos, eles se cobrem diante da presença de Deus. E os anjos se subordinam a Deus. Então, Paulo está fazendo aqui, como que nós que vamos julgar os anjos, não podemos nos subordinar à vontade dos nossos esposos, não é? Ali a questão de proteger a dignidade do nosso esposo. Os bons anjos aceitam a subordinação. Aí está aqui, ó, em 1 Coríntios 6, versículo 3.
Vamos voltar algumas folhas aí no nosso livro de estudo. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então nós vamos julgar os anjos. E como que nós vamos julgar os anjos se nós não somos subordinados uns aos outros aqui na terra? Se nós não queremos aceitar, não é uma condição, mesmo que eu saiba que eu sou livre, que aquilo ali não representa nada, que é apenas uma questão da sociedade, mas se aquilo ali desonraria, se várias pessoas olhariam, não é, com desrespeito para o meu esposo, para a minha família, pelo fato de eu usar ou não usar o véu, apesar de ser livre, usaríamos o véu. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. E com relação aos anjos se cobrirem na presença de Deus, a gente pode ver lá em Isaías capítulo 6, versículo 2, que diz que os querubins, né, como é que os querubins faziam? Com 2 asas eles cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, né, e com 2 asas eles voavam. Capítulo 6, versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 eles voavam. Então, mesmo que a mulher não se importe com chocar os homens, ela deve se importar com chocar os anjos que estão presentes no culto público. Nós precisamos entender isso. Vamos ler uma outra referência a essa questão na carta de 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, Deus não poupou os anjos que foram o quê? Insubordinados, que pecaram. E Paulo vai, então, fazendo a referência, mais uma vez, para a mulher, porque ela deveria pensar, né? Ela deveria analisar essa questão do uso do véu ou não, pensando em todas essas questões. E aí ele termina, né? Porque como provém a mulher do homem, aí fala aqui da criação, não é? E ele vai encerrar dizendo, ou não vos ensina a própria natureza, ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. Aí a gente vê que é uma questão da sociedade, porque hoje em dia, por exemplo, dentro de nossas igrejas temos muitos homens de cabelo comprido e isso não significa nada. E que tratando-se da mulher é para ela a sua glória. O cabelo comprido era uma glória. Nós vemos muitas mulheres hoje de cabelos curtos também e não representa nenhuma desonra. E aí o versículo 16, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar te instruindo, né, guardando, dando todo o entendimento e que nós possamos realmente refletir sobre a nossa liberdade, mas aquilo que realmente pode estar prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Eu posso ser livre, eu posso achar que aquilo ali e posso estar certa de que aquilo ali não é nada demais, mas se aquilo ali está prejudicando alguém, eu devo refletir sobre a necessidade de fazer ou não aquilo. Que Deus possa estar nos abençoando, né, e continue falando aos nossos corações. Amém.